E aí, pessoal, Edu Carvalho na área. Vocês estão no Geekância, sua fonte de notícias e informações de gamers, geek, tech, emulação. Já vai sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder absolutamente nada do que eu enviar para vocês. Pessoal, trazer aqui para vocês hoje uma notícia um pouco diferente, uma notícia de política, mas é uma notícia que eu acho que impacta diretamente todo mundo que gosta de videogame. Afinal de contas, para jogar videogames ou PC, a gente tem que ter o produto, a gente tem que ter periféricos. E na notícia de hoje, galera, o governo estuda aumentar de novo o ICMS de 17% para 25%. Mas antes de eu entrar propriamente dito nessa discussão, por que isso é tão importante? E assim, é uma notícia de política, afinal fala de tributo, mas eu não vou querer falar de política, esquerda, direita, essas coisas, não. Eu quero falar o que que é ruim, por que que eu acho que é ruim e por que que afeta tanto a gente. Vou trazer aqui um primeiro contexto para que vocês entendam. Estamos aqui no dia 5 de dezembro de 2024. Cerca de 3 meses atrás, o nosso ilustre ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta, e na verdade não, apresenta e consegue então implementar o programa chamado Remessa Conforme. Remessa Conforme foi um programa de importação que ele mudava a forma como era aplicada as regras de importação. Primeiro, ele acabava com todo e qualquer isenção em relação ao imposto de importação, não tem mais nada. Antigamente a gente tinha isenção de tudo qualquer coisa que fosse até US$ 50, acabou, e esse imposto passaria a ser pago diretamente na fonte. Ou seja, quando você vai comprar em sites como eu gostava muito de comprar no AliExpress, eu acho que isso impacta demais a gente. Hoje, hoje em dia, se eu trabalho aqui com YouTube, se eu trabalho com internet, eu só consigo fazer o meu trabalho porque eu importei o meu PC inteiro. Mas peraí, eu estou me adiantando. A mudança que aconteceu foi que você passaria então a pagar esse imposto direto na fonte no momento que você compra. Se os sites internacionais, as plataformas internacionais não se adequassem ao remessa conforme, ela não poderia fazer o processo de importação para o Brasil daquele produto. Por que que eles fizeram isso? Por que que eles não deixavam do jeito que estava? Antigamente, quem era responsável por fazer a cobrança desse imposto era a alfândega na hora que chegava no Brasil, sendo que era uma carga tão grande de importação que muita coisa passava batido sem pagar esse imposto, até das coisas que eram acima de US$ 50, certo? Aí agora com esse remessa conforme, tudo tem que ser pago diretamente lá na fonte, ou seja, na hora que você paga no site, e você não tem de jeito nenhum como conseguir burlar essa questão desse imposto e não existe mais isenção de até US$ 50. E essa era a grande proposta do governo, a grande proposta do Fernando Haddad, porque eles cresceram os olhos na importação e queriam supostamente aí proteger o comércio nacional, que a gente sabe que é uma grandíssima mentira, e sim, de fato tem os interesses dos lobistas, dos varejistas brasileiros, mas se o governo fez o que fez agora, é porque eles queriam aumentar a arrecadação. É isso, eles queriam aumentar a arrecadação para o cofre público, inclusive por causa do que acabou de acontecer, teve aumento da isenção do imposto de renda, ó, acabou de aumentar a isenção do imposto de renda, né, e aumentou para compensar a tributação de importação. E a partir de então foi colocado o remessa conforme, e sendo bem honesto, cara, o que aconteceu foi que se tornou praticamente você fazer a importação, acabou grandíssima parte da importação porque simplesmente não vale mais a pena. Você compra um produto, sei lá, vamos só dar um exemplo aqui, de R$ 100, acontece um imposto praticamente em cascata, porque tu tem que pagar, sei lá, 60% de imposto federal e tu ainda tem que pagar mais 17% de ICMS, fica um negócio que simplesmente é muito caro. Ah, mas aí tu diz, mas estamos protegendo o comércio nacional. Besteira, cara, mentira. E aqui eu vou me dar como exemplo. Eu tenho um PC, eu montei um PC, certo? No ano passado, que eu gastei mais ou menos R$ 3.500. Eu tenho até, se você procurar aqui nos vídeos mais antigos do canal, tem unboxing que eu fiz na época. Comprei esse PC inteiro no AliExpress, comprei peça por peça, separada, e fui montando, gastei o valor de mais ou menos de uns R$ 3.500. Mesmo na época, se eu fosse comprar aqui no Brasil, eu tinha gastado de 6 a 7 mil. Aí você pega e diz: então você foi lá e o vendedor brasileiro deixou de ganhar esse dinheiro. Besteira, mentira. Não deixou. Só quem teria se ferrado sou eu. Por quê? Porque eu não ia ter R$ 7.000 para gastar. O que ia acontecer é que eu não ia comprar na importação do jeito que eu fiz e não ia comprar aqui no Brasil, porque eu não tinha dinheiro. Se eu não tinha dinheiro para comprar, o que eu ia fazer? Eu ia comprar.
E olha, quem se ferra nessa situação todinha é isso mesmo, cara. É o consumidor. É a pessoa que de alguma forma estava conseguindo ter acesso a um determinado produto e por causa desse sistema de importação que foi colocado, a forma como está sendo aplicada a tributação, agora simplesmente não tem mais. Cara, quem faz importação de AliExpress, quem compra lá da parte internacional da Shopee, quem compra, sei lá, da Bodigo, quem compra das plataformas internacionais. Cara, não é gente rica não, cara. Gente rica que gasta dinheiro em cor de grife, cara. Vai na loja e compra porque tem dinheiro. Quem comprava dessas plataformas é o pobre, é o lascado que não tinha outro jeito de comprar, porque senão não tinha acesso. O governo lascou, o Fernando Haddad lascou, foi o pobre que não tinha dinheiro. Aí, 3 meses atrás, isso, 3 meses atrás. Qual é a notícia que a gente vê agora, que está saindo agora na manchete? Correio enfrenta perigo de insolvência. Cara, agora, há uma semana atrás, o governo teve que apresentar um planejamento de corte de custos por perigo de insolvência. Quando diz insolvência, cara, é porque a empresa vai quebrar. E adivinha só o que foi que aconteceu? Ó, todo mundo sabe. Teve aí a aplicação dessa taxa, como foi, certo? Remessa conforme, criação do remessa conforme. Obviamente, o que não é surpresa para ninguém, teve um decréscimo, teve uma diminuição gigantesca da importação, porque ninguém tem mais condições de pagar o valor que era cobrado, diminuiu 40%, eu vou ler aqui a notícia com vocês, e depois que diminuiu 40%, adivinha quem foi que deixou de ganhar dinheiro para realizar a entrega? Correios. Correios deixou de realizar as entregas, deixou de ganhar dinheiro, teve um prejuízo de quase 2 bilhões de reais. Aí a gente chega agora novamente, vamos voltar para o dia 5 de dezembro de 2024. O que é que está sendo discutido hoje? Hoje, dia 5 de dezembro, o governo está discutindo aumentar o ICMS de 17% para 25%. Já não é o suficiente que a gente paga, ou não paga porque não tem condições de pagar, então vai piorar ainda mais. Estão querendo piorar ainda mais. Ah, mas aí você chega e me diz, ele pegou e está arrecadando dos 60% de importação e ainda continua acontecendo. É verdade, você não está errado. Ele continua arrecadando e agora está arrecadando esse valor da parte da importação desses 60% que ficou. Mas, em contraprestação, o Correio está para quebrar. Um prejuízo de 2 bilhões. E aí, valeu a pena? Será que vale a pena? Vou parar de falar aqui o que é que eu acho, vou ler aqui a notícia para vocês. Ó, galera, site é respeitado, Gazeta do Povo, tá? Vocês veem que não é qualquer sitezinho que eu peguei só para favorecer a narrativa. Taxa das blusinhas foi como ficou conhecido ou quando foi implementado o remessa conforme. Derrubou receita dos Correios em 1 bilhão neste ano. A tributação de 20% sobre as compras estrangeiras até US$ 50, que ficou conhecido como taxa das blusinhas, foi responsável por derrubar a receita da empresa brasileira de Correios Telecom total em 1 bilhão em 2024. O dado foi revelado pela própria estatal nesta terça-feira, antes de ontem, quando se tornou público um documento interno da própria empresa em que a questão atual anunciou medida urgente para evitar insolvência. Cara, insolvência é quebrar, é falir, por conta do prejuízo recorde registrado nesse ano. O documento datado de 11 de outubro, ou seja, foi 11 de outubro que teve a emissão desse documento, mas foi revelado agora antes de ontem. Começa destacando o prejuízo de 1,81 bilhão registrado no período de janeiro a agosto de 2024 e a previsão de encerramento do ano com saldo de caixa de 83% menor ao que foi reportado no início de 2024. Estatal culpou o Bolsonaro, imposto, migração dos clientes para digital. Em nota, os Correios atribuíram dessa forma. Além disso, a estatal disse que a média de investimento anual, tal. Vou ver aqui a parte. Ó, a estatal também estou. A taxação das compras internacionais, que gerou um impacto negativo de 1 bilhão. Ou seja, só a parte da taxa das blusinhas gerou um impacto negativo de 1 bilhão. Vou aqui para a parte da taxa das blusinhas. A chamada taxa das blusinhas entrou em vigor no início de agosto de 2024, mas começou a ser cobrada no dia 27 de julho em duas das maiores varejistas estrangeiras que operam no Brasil, a AliExpress e Shopee. A cobrança antecipada se deu conta por causa do prazo necessário para se emitir a declaração de imposto. A taxa da blusinha foi aprovada na Câmara e Senado com um jabuti no projeto Mover, a iniciativa do governo que estabelece incentivos para pesquisa e produção de veículos menos poluentes. Cara, me desculpa, isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma grandíssima piada.
Isso é uma grandíssima falta de respeito e, honestamente, só afeta o mais lascado. Porque, novamente, quem tem, cara, quem pode comprar, gasta, vai lá e compra. Isso aqui só ferra a pessoa que antes ainda tinha um jeito de ter acesso àquele produto e agora não vai ter mais. Se eu tivesse que comprar um PC desse hoje em dia para poder trabalhar, eu não tinha condições. Eu não ia trabalhar, eu ia fazer outra coisa. Porque eu não ia conseguir. Aí o governo agora está fazendo o quê? Está querendo e vai aumentar o ICMS de 17% para 25%. E eu digo parabéns a todos os envolvidos, porque é uma grandíssima burrice e desrespeito com o cidadão brasileiro. Enfim, galera, é um vídeo um pouco mais animado que eu faço, com os ânimos um pouco mais à flor da pele, mas é porque é um desrespeito assim sem tamanho, é pra dar raiva mesmo. Pessoal, gostou do vídeo de hoje, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte se você gosta desse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo para vocês me dizerem aí o que é que vocês acharam. Valeu!